Minha saudação a você que acompanha meus endereços telemáticos. Temos o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, endereço geral @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Web Jornal do Paulo Maciel, edição de quarta-feira, meio de semana, dia 20 de setembro de 2023. A fase da Lua é nova. Começou no dia 14. Estão se passando 263 dias do ano. Faltando então 102 dias apenas para terminar 2023. A Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, vivencia a 24ª semana do Tempo Comum. Comemorações: os santos principais: André Quinta Egon, Paulo Chong Razang e Francisco Maria. No dia 20 de setembro, comemora-se o Dia do Baterista, Dia do Funcionário Municipal, Revolução Farroupilha, Dia do Gaúcho, Dia da Revolução Farroupilha, Dia do Gaúcho, e a Dia do Engenheiro Químico. Parabéns a todos que comemoram sua data. Vamos agora a indicadores da economia brasileira no fechamento dos negócios no dia 18 de setembro de 2023. Primeiro, a cotação do café no Centro de Comércio de Vitória, no Espírito Santo. O café é a principal commodity agrícola capixaba. O café arábica bebida dura, R$ 789 a saca de 60 quilos, é o preço no atacado do produto em grão. Arábica bebida Rio, R$ 724. Conilon bica corrida tipo 78, 623. No mercado financeiro em São Paulo, o dólar fechou em baixa de 0,3%, cotado a R$ 4,85. Enquanto isso, o Ibovespa, índice da Bolsa de Valores, teve baixa de 0,4%, somando 118.288 pontos. Agora vamos a missas em Colatina, meu município base. Eu falo da paróquia central. A paróquia Sagrado Coração de Jesus é a principal do município, que tem a catedral, né, a igreja mãe da Diocese de Colatina. Nesta quarta, dia 20 de setembro, às 19 horas, tem celebração eucarística, que é o sinônimo de missa, presidida pelo padre de David José Langa Lopes, na catedral. Então, nesta quarta, tem missa com o padre David. Na quinta-feira, 21 de setembro, às 19 horas, em Colatina, tem nova missa. Tem missa sempre diariamente. Também presidida pelo padre David José Langa Lopes, na catedral. Participe! Funcionamento da Secretaria Paroquial Colatinense. A Secretaria Paroquial funciona na segunda-feira, das 13 às 18 horas, no edifício João Paulo II. Neste dia, você pode obter mais informações. De terça a sexta-feira, das 8 às 11 e das 13 às 18 horas. Aos sábados, das 8 às 11 horas. Os telefones para mais informações são estes: 2102-5010 e 2102-5006. Endereço eletrônico agora da Paróquia Santa Clara, do bairro São Vicente. É uma paróquia importante da zona urbana. facebook.com/paraclara. Telefones da Paróquia Santa Clara, que é dos franciscanos, 99934-5155 e o fixo 3722-6249. Fica no bairro São Vicente, em Colatina. E no bairro São Judas Tadeu tem o Mosteiro das Irmãs Clarissas, que pertence à Paróquia Santa Clara. Lá no mosteiro tem missa diariamente, hein? Segunda a sábado às 7 horas da manhã e no domingo às 8 horas. O telefone para falar diretamente
com o mosteiro é 37210864. Paróquia Imaculado Coração de Maria, no bairro São Silvano, em Colatina. Endereço físico: Rua Orestes Bom Giovanni, número 10, bairro São Silvano. E temos agora o facebook.com/picmaria.com.br. O telefone, o código DDD de Colatina é 27. O telefone para você se comunicar é o 99507-2251. Eu quero falar também sobre o Santuário Divino Espírito Santo em Vila Velha, na Grande Vitória, Espírito Santo. É a minha segunda cidade onde eu estou presente mensalmente, né? Visitando minhas famílias. Vamos lá, então. Telefone 99985-3558. É o WhatsApp. Esse. O telefone fixo é 3329-1266. Agora eu quero falar de chances de emprego, né? Você que está desocupado, quer trabalhar, já procurou chances para trabalhar em Colatina. A agência do Sistema Nacional de Empregos, o Cine, de Colatina, divulga em painel ou mural externo as oportunidades de trabalho disponíveis nas empresas da região. São vagas para atividades variadas. A repartição pública intermedia a contratação dos desocupados. Os interessados podem ligar para o telefone 0 operadora 27 3721 7102 a fim de se informar melhor. Para acesso online, o interessado no trabalho deve enviar os dados pessoais para o e-mail currículo.colatina@cine.es.gov.br. Eis o site para conferir as vagas: Cetades, SETADES, cetades.es.gov.br/vagas-de-empregos. Para o atendimento presencial, o endereço físico do Cine Colatinense é a Avenida Getúlio Vargas, número 98, bairro Centro, Colatina. Então, vai lá e procure saber mais informações, ok? Agora eu quero falar para você sobre espiritualidade, sobre fé, porque nós temos que nos conectar com Deus. Eu sempre gosto de falar sempre sobre isso, né? E se nós não tocarmos nesse assunto, muita gente poderá se perder na próxima vida, né? Na passagem, depois que nós passarmos dessa vida aqui efêmera. Aqui onde estamos é uma vida efêmera, né? Então vamos fazer uma reflexão sobre a espiritualidade, sobre Jesus. Olha, Jesus condena a justiça falsa praticada pela raça de víboras, sepulcros caiados de seu tempo, fariseus e doutores da lei, que são os fingidos, os hipócritas. Trazendo a reflexão para o Brasil de hoje, podem ser citados, por exemplo, casos de juízes injustos, políticos injustos e pessoas injustas em geral que, se permanecerem na atitude de pecado, não vão entrar no reino dos céus. Isso é Jesus quem diz. Palavras do nosso Deus Jesus. Agora, o cristão, atenção, o cristão genuíno, que é cristão mesmo, porque tem gente que só tem o nome de cristão. O cristão genuíno, autêntico, ele não deve pedir o mal ou a morte para os malvados, os que praticam o mal, pois a vida humana é algo que pertence somente a Deus. Às vezes, inconscientemente, o mau pensamento pode existir, mas o que importa não é o sentimento, pois o coração, em alguns momentos, traz essas coisas. É muita injustiça que a gente vê e, às vezes, o coração traz. O que vale para Deus não é o sentimento perverso, mas a vontade
o que a razão quer, o que a pessoa quer. O pecado é grave se a pessoa deseja o mal para alguém conscientemente, insistentemente, não muda de ideia. A justiça na Bíblia é sinônimo de retidão, correção, santidade. Jesus só quer a nossa oferta quando nos reconciliamos com alguém. Às vezes ofendemos os outros até sem querer, sem maldade. É preciso pedir perdão. É algo simples. É difícil às vezes, mas é algo simples. Se ofendeu por maldade, é preciso se reconciliar. No Pai Nosso, por exemplo, há uma condicionante. Perdoai-nos as nossas ofensas como nós perdoamos aos nossos devedores, aos nossos inimigos. Sem o perdão não há paz na vida. Até um amigo pode, algum dia, nos contrariar e é preciso perdoar. Eu já tive amigos que me contrariaram, parentes que me contrariaram, e eu sempre perdoei. Todos nós temos erros. Se quisermos ser perdoados, temos que também perdoar, sejam os envolvidos amigos, pode ser marido, mulher, pais, filhos, empregado, patrão. Não se deve pagar o mal com o mal, mas sim com o bem. Só se apaga fogo com água e não com gasolina. Não é covardia, mas é estratégia. Estratégia, ou seja, resolver a situação de forma correta. Se a pessoa tem uma desavença com alguém, deve procurar a reconciliação antes de morrer. Então, vamos rezar, vamos pedir para que Deus abra a cabeça dos malvados, dos malfeitores, para que se convertam. Senão, irão, infelizmente, para a tormenta eterna. Minha saudação especial a você que segue meus endereços na internet. Temos o endereço geral @PauloRobertoMaciel 7919. Olha, estamos no mês de setembro. As principais comemorações são a independência do Brasil, foi no dia 7. Veterinário e administrador de empresas, musicoterapeuta, transportador rodoviário de carga, dia 17, símbolos nacionais e a TV brasileira, 18, ortopedista, 19, engenheiro químico, dia 20, árvore, fazendeiro e mal de Alzheimer, 21, técnico agropecuário, contador e Dia Mundial Sem Carro, 22, soldador e Bíblia, 24, rádio e radiodifusão, nacional do trânsito, internacional do farmacêutico, dia 25, música popular brasileira, 27, anunciante, paraquedista, mundial do coração, dia 29, secretária, dia 30. Olha, primavera, hein? Estação da primavera, atenção, o início da estação da primavera, 3 horas e 50 minutos de 23 de setembro. Indicadores econômicos, o salário mínimo nacional vale R$ 1.320. Taxa Selic, 13,25% ao ano, divulgada pelo Copom em 2 de agosto de 2023. Inflação dos últimos 12 meses, medida pelo IPCA do IBGE, subiu em 4,61%, segundo o Banco Central, em setembro de 2023. É a informação mais atualizada. Minha saudação a você que acessa meus endereços telemáticos, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, ou então Paulo Roberto Maciel Maciel. Aí você chega lá, né? Ou @Paulo Roberto Maciel Maciel 7919. E tem o blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com. Mulher mata marido no Espírito Santo. Gente, muitos crimes cometidos por mulheres. Tem um caso também, que eu estava pesquisando, de uma mulher que abusou do filho
depois espancou, abusou sexualmente, depois espancou 2 filhos no Brasil. Se você pesquisar na internet, você vai encontrar. O pai, inclusive, tem a guarda do filho. Então, eu vejo que a grande mídia dá muita guarida à questão envolvendo o sofrimento das mulheres. Mas as mulheres também cometem crimes. É preciso saber disso e ser imparcial. Pois é. Bem, vamos lá então falar sobre essa assassina. Com um golpe de faca no peito, uma mulher de 34 anos de idade matou o marido em Itapemirim, município da região sul do estado do Espírito Santo. Ao ser detida pela polícia, a agressora alegou que havia se defendido durante uma briga com o companheiro, mas o caso é tratado pela polícia como assassinato, olha aí, como homicídio qualificado. Lógico que ela vai ter como se defender, vai ter julgamento, mas em princípio é tratado pela polícia o caso como homicídio qualificado. Olha, gente, acidente que matou 14 pessoas no Amazonas recentemente. Terrível, né? Olha, desde 2011, esse é o acidente que mais matou pessoas no Brasil. 14 mortos em Barcelos, município do interior do estado do Amazonas. Morreram o piloto, o copiloto e os passageiros. Os corpos, inclusive, foram embalsamados para serem enviados aos municípios de origem. E olha que caso terrível, uma masturbação coletiva que aconteceu entre abril e maio de 2023 e o caso só veio a público agora em setembro de 2023. E sabe o que aconteceu? Parte dos alunos que participaram deste ato obsceno foi expulsa pela universidade onde o episódio se deu. Problemas no trânsito brasileiro afeta trabalho. Olha, a Confederação Nacional da Indústria, a CNI, tornou pública uma pesquisa demonstrando que 32% dos brasileiros que vivem nas grandes cidades já recusaram uma oferta de emprego devido aos problemas que teriam que enfrentar no trânsito a fim de chegar ao local de serviço. Conforme os dados, 8% dos brasileiros passam mais de 3 horas diariamente em trânsito com lentidão e 10% trocaram de emprego por causa das dificuldades nas vias urbanas para chegar ao trabalho. Olha, eu vou dar um exemplo próprio meu. Eu troquei o Rio de Janeiro, onde eu morava, pelo Espírito Santo por causa dos engarrafamentos, da demora no trânsito. Eu estava em Ramos, no bairro conhecido do Rio de Janeiro, Ramos, na zona norte do Rio, décadas passadas, quando eu tinha que acordar 4 horas da manhã, embarcar no ônibus por volta das 5 e chegar ao trabalho por volta das 7h30. Já pensou? 4, 5, 6, 7, 3 horas e meia no trânsito. Ah, não aguentei aquilo não. Durante algum tempo eu fiquei. Mas depois eu falei tchau Rio de Janeiro e vim para o estado do Espírito Santo, onde eu tenho uma mobilidade muito melhor, né? E uma qualidade de vida que me agrada mais. Não é fácil. Eu morei também em São Gonçalo e a demora no trânsito e depois pegar a barca trazia também muitos problemas, muito desconforto. Então eu deixei tanto São Gonçalo, o município de São Gonçalo, no estado do Rio, como o bairro Ramos, na capital carioca, Rio de Janeiro. Grupo de senadores ensaia reação contra medidas do STF. Será? Você acredita nisso? É difícil acreditar, né? Que haja alguma reação plausível. Líderes do Senado preparam uma resposta a julgamentos que estão na pauta do Supremo Tribunal Federal, STF, sob a justificativa de invasão das prerrogativas do Poder Legislativo.
O movimento ganhou força após o presidente da casa, senador Rodrigo Pacheco, apresentar uma proposta de emenda à Constituição, é a chamada PEC, para criminalizar qualquer porte ou posse de droga, no momento em que o STF discute a descriminalização do porte de entorpecentes. Olha aí. Então parece que está havendo um ensaio, né, de reação. Os parlamentares também discutem a possibilidade de apresentar projetos sobre o aborto, uma vez que a presidente do Supremo, ministra Rosa Weber, que vai se aposentar daqui a pouco, liberou para julgamento uma ação de 2017 que pode descriminalizar o aborto em gestantes com até 12 semanas de gravidez. Vamos esperar que o Senado acorde, os nossos representantes públicos acordem e tomem a frente de legislar. O papel deles, foram eleitos para isso, legislar. Primavera começa neste sábado. Olha, a estação do ano da Primavera Brasileira 2023 começa neste sábado, 23 de setembro de 2023, às 3 horas e 50 minutos, segundo informações do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo. Na nova estação, há a possibilidade do fenômeno El Niño atuar fortemente no regime de chuvas e temperaturas. O aumento da média de chuvas e de temperaturas é previsto pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, para as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. No Norte e Nordeste, o calor também será mais intenso do que 2022 e a seca mais frequente. O novo período se caracteriza pelo aumento das temperaturas e mais chuvas em relação ao inverno nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e menos chuvas no Norte e Nordeste do Brasil. O florescimento das plantas é outra característica marcante da estação primaveril. O El Niño é o aquecimento das águas do Oceano Pacífico na altura do Equador, que altera o clima principalmente na América do Sul. Jurista Ives Gandra Martins diz que não há golpe sem armas e sem tiros. Ele está falando do julgamento do STF dos baderneiros do dia 8 de janeiro de 2023. É o jurista e professor universitário respeitadíssimo em todo o Brasil, Ives Gandra Martins, de 88 anos de idade, muito lúcido, disse que o voto do ministro Cássio Nunes foi o mais lúcido e imparcial dentre os ministros do Supremo Tribunal Federal na questão envolvendo a invasão da sede dos três poderes em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023. 3 invasores foram condenados pelo STF, recebendo penas de até 17 anos de prisão, sob a acusação, entre outras, de tentativa de golpe de Estado, divergindo de Cássio. Martins afirma nunca ter visto golpes sem tanques, sem armas, sem fuzis e sem tiros. E diz também que teria que ser averiguada a possível omissão das autoridades petistas que comandam o país, petistas e comunistas, e por que vídeos foram apagados, vídeos que foram solicitados pelo Congresso. No seu entendimento, no entendimento do professor e jurista Ives Gandra Martins, a condenação dos réus deveria ter sido por baderna. Aí sim ele concordaria, pois eram pessoas que queriam protestar como cidadãos e se excederam cometendo baderna. Ele defende ainda a harmonia e a separação dos poderes, o que não estaria acontecendo, na sua opinião. Puxa vida, muito lúcido o doutor Ives Gandra Martins. Falar em
em lucidez, vamos lembrar aqui de uma pessoa também muito lúcida em Colatina, o senhor Brunório Serafini, falecido já, saudoso. Eu pude entrevistá-lo para que contasse a história da gráfica comercial. E olha só, 80 anos da gráfica comercial em Colatina. Na missa oficiada em Colatina às 19 horas da segunda-feira, dia 18 de setembro de 2023, nas intenções foi lembrada uma data empresarial importante, importantíssima. Na celebração, na Catedral Colatinense, foram feitas orações pelos 80 anos da gráfica comercial, com a presença da filha do fundador da empresa, Brunório Serafini, senhora Régia, e o seu esposo, o senhor Emanuel do Espírito Santo Barcelos, que é meu amigo, inclusive, além de outros familiares. Eu conversei com uma filha do doutor Emanuel, que é advogado também, e é ferroviário. Conversei então com uma filha dele, muito simpática, após essa missa em homenagem aos 80 anos de fundação da gráfica comercial. Eu vi alguns funcionários também participando, funcionários antigos. É uma empresa sólida, uma empresa em que os funcionários trabalham com amor. Parabéns a todos vocês, proprietários, empregados, né, familiares em volta, os amigos da empresa, os fornecedores, clientes. Parabéns, 80 anos da gráfica comercial de Colatina. Minha saudação para você que acessa meus endereços telemáticos. Temos o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, endereço geral @PauloRobertoMaciel, Maciel 7919. Fenômeno da natureza, danos do vendaval que abateu-se sobre Colatina. Em Colatina, inclusive, faltam telhas de amianto. Foi um temporal terrível que destruiu imóveis em várias partes da cidade. Destruiu parcialmente. No final da rua Humberto de Campos, ao lado do Horto Municipal, no bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Colatina, um telhado de metal foi retorcido pela tempestade que atingiu a zona urbana na manhã de sexta-feira, 15 de setembro de 2023. Parte das telhas de aço foi levada. Os ventos atingiram 100 km por hora e causaram muita destruição. Muita gente ficou com medo. Dá um temor, sim, do que pode acontecer, principalmente por causa das vidas humanas. Gente, não é fácil. 100 km por hora de vento, causando muita destruição em alguns pontos da Princesa do Norte Espírito Santense. E há também muitas casas que permanecem destelhadas nos bairros da cidade, aguardando a aquisição de telhas para reposição, como é o caso de Colatina Velha, Bela Vista, Alto São Vicente, Pôr do Sol. Vamos falar mais, né, sobre os estragos do vendaval do último dia 15 de setembro em Colatina, com ventos de 100 km por hora. A tempestade caiu sobre Colatina e deixou seu rastro por praticamente toda a zona urbana. No bairro Colatina Velha, um outdoor com hastes de aço foi abaixo pela violência dos ventos. As peças metálicas ficaram retorcidas. Nos bairros Alto São Vicente e Pôr do Sol, vários imóveis tiveram telhados danificados. Não só os com folhas de amianto, mas também com peças de cerâmica, aquelas telhas chamadas coloniais. Elas também não resistiram. Em lojas da zona urbana colatinense, acabou o estoque de telhas de amianto. E numa delas foi informado que só chegará um carregamento nesta quarta-feira. Portanto, a partir de hoje que deve ser reposto o estoque
de lojas de material de construção em Colatina. Olha, muitas residências ainda estão com parte do telhado descoberta. Vamos ao futebol agora, um assunto mais a menos. Jogos do Brasileirão Série A nesta quarta-feira. Quer saber a tabela? Quarta-feira, 20 de setembro de 2023, 24ª rodada. Goiás e Flamengo jogam às 19 horas. Tem Fluminense e Cruzeiro às 21h30. São Paulo e Fortaleza também jogam no mesmo horário. E temos aqui resultados do dia 18. Atenção, Corinthians e Grêmio empataram em 4-4. Já pensou o jogo com 8 gols? Pois é, Corinthians e Grêmio empataram em 4-4. Jogo atrasado da 15ª rodada, realizado no dia 18 de setembro de 2023, nesta segunda-feira. O Bahia também recebeu o Santos em casa e os baianos perderam, hein? Bahia perdeu de 2-1 para o Santos, jogo da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, realizado dia 18. Melhores classificados em 23 jogos. Atenção, vamos ver a classificação dos 4 principais. Botafogo em primeiro com 51 pontos. Em segundo lugar, o Palmeiras com 44. Terceiro lugar, o Grêmio com 40. E em quarto lugar, o Flamengo com 39 pontos ganhos. Minha saudação a você que acessa meus endereços na internet. O principal é @PauloRobertoMaciel, Maciel 7919. Você pode ir também ao Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 /. Notícias da igreja. Encontro de gestantes e viúvos em Colatina, hein? Atenção, você que é viúvo, viúva, você que é gestante, o pai da criança, atenção, vamos participar. A Paróquia Sagrado Coração de Jesus, a Paróquia Central de Colatina, torna público a realização do Encontro de Gestantes e Encontro de Viúvos no domingo 24 de setembro de 2023, para os quais os interessados devem fazer a inscrição na secretaria. Telefone 0 operadora 27 2102 5010. Podem participar inclusive os pais, assim como mães solteiras. Também já está em curso a campanha de fim de ano com vários prêmios, entre eles um automóvel Brasília, cor amarela dos anos 1979 e 80, para o qual foi dado o nome bíblico de Esther, a rainha, né, do Antigo Testamento. Bonito nome para a Brasília. O veículo frequentemente fica em exibição na rua em frente à catedral para a observação dos colatinenses que adquirem carnês ou bilhetes da ação entre amigos. Outra notícia da igreja: católicos preocupados com possível liberação do aborto no Brasil pelo STF. Muitos padres e bispos da Igreja Católica Brasileira têm criticado em suas homilias a possibilidade de liberação do aborto por parte do Supremo Tribunal Federal, o STF. Os cristãos são a favor da vida desde a formação do embrião. A Corte de Justiça dá sinais de que apoiará a ação do PSOL, um partido político de esquerda, para quem não sabe, sobre descriminalização do aborto até 12 semanas, ou seja, 3 meses. Muitos políticos alegam que a questão é da alçada do poder legislativo e não do judiciário, assim como outros temas, como o que envolve o uso de entorpecentes, que continua lá no Supremo, né? A legislação que ainda encontra-se em vigor a respeito do aborto permite esse procedimento somente em caso de estupro, risco à vida da gestante ou fetos com anencefalia, malformação que inclui
ausência de estruturas cerebrais. Curiosidade católica. Atenção, você que é católico apostólico romano, em 1978, a Igreja Católica teve 3 papas. Naquele ano morreu o Papa Paulo VI. Foi eleito, então, João Paulo I, que morreu com 33 dias de pontificado. Com o falecimento inesperado de João Paulo I, os cardeais se reuniram e elegeram João Paulo II, que teve longo período à frente da Igreja. Agora um assunto sobre o protetor espiritual do Brasil. Anjo protetor do Brasil. A Igreja tem a tradição de que o anjo protetor do Brasil é São Rafael, um arcanjo, ou seja, um anjo superior. São Rafael, interceda junto ao Deus pelo Brasil, interceda junto a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo pelo nosso querido Brasil, a nossa nação, que precisa muito da proteção espiritual. Minha saudação a você que me acompanha pelo endereço geral, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Eventos católicos em Colatina. Foi anunciado que a Semana Teológica de Colatina será de 18 a 22 de setembro de 2023. Os participantes poderão aprofundar os conhecimentos sobre fenômenos paranormais e sua relação com a fé. A assessoria da professora Márcia Cobeiro, do Instituto Padre Quevedo. O temário é este. Curso 1, Introdução à Parapsicologia, segunda, terça e quarta-feira. Curso 2, Fé e Ciência, quinta e sexta-feira. O evento de estudos está agendado para o auditório Bento XVI, no edifício João Paulo II, no centro de Colatina. Horário das 19 às 21h30, de 18 a 22 de setembro, hein? Haverá livros à venda sobre os temas. Mais informações no e-mail cedicdecolatina@gmail.com. Outra notícia ligada à Igreja Católica Colatinense é que no dia 24 de setembro será realizado o encontro de gestantes, inclusive para mães solteiras. Os pais poderão participar também. No mesmo dia haverá o encontro de viúvos e viúvas. As inscrições devem ser efetuadas na Secretaria Paroquial. O telefone é 0 operadora 27 2102 5010. O e-mail secretaria@catedraldecolatina.org.br. Um abraço para você que acessa meus endereços telemáticos. Instagram, Paulo Roberto Maciel, 6 /. Endereço geral, Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Encontro de Marketing Católico, dia 19 até 22, hein? O Instituto Brasileiro de Marketing Católico, IBMC, promoverá de 19 a 22 de setembro de 2023 o 27º Encontro de Marketing Católico do Brasil. O evento está programado para ter lugar no município de Foz do Iguaçu, estado do Paraná. O IBMC, segundo os seus estatutos, tem por finalidade prestar assessoria especializada à Igreja Católica nas dioceses, paróquias, instituições religiosas e sociais, assim como a movimentos eclesiais, pastorais, organismos, associações e outros, e também promover encontros de marketing em níveis regional, nacional e internacional. Amigos e amigas, vamos à atualidade. São reflexões e informações gerais que podem nos ajudar a proceder melhor nesta vida passageira aqui pela Terra. Aqui uma passagem muito rápida. Nós temos prazo de validade. Então vamos para essas reflexões
que podem servir para qualquer pessoa. Constatação, comentário. A Constituição nos dá direito de opinião. Olha, eu acordei hoje e fui ver qual a nova norma ou lei contra os heterossexuais masculinos. É que o sistema da conjuntura político-jurídico-legislativa que está aí produziu. Todos os dias eles produzem algo contra nós, machos. Não pode ser macho, mas não. E não pode ser macho nem branco, hein? A cada dia surge algo contra os homens, gente. É terrível isso, hein? O que está acontecendo no mundo? A cada dia surge algo contra os homens, contra o macho em geral. Do jeito que a coisa vai indo em 2023, só vão sobrar mesmo os homoafetivos e as mulheres. E mesmo assim, se forem do espectro político da esquerda, os esquerdofrênicos, aqueles que se deixaram adoecer pela esquerda marxista comunista. Pior é que muita gente diz que não existe comunismo, né? Meu Deus, gente que tem estudo, formação, não existe comunismo. Tolos, nécios, acordem! Acordem para a vida, para refletir agora. Há muitos procurando emprego, mas poucos procurando trabalho. Muitos procurando emprego, mas poucos procurando trabalho. Olha uma frase de Salomão: os olhos do ser humano nunca param de desejar. Filosofando agora. Todo dia saem de casa uma besta e um sabido, e quando se encontram, realiza-se um negócio. Imagine quem ganha. Todos os dias saem de casa uma besta e um sabido, e quando se encontram, realiza-se negócio. Imagine quem ganha, né? A besta que não é. Crer é situação sine qua non para ser católico. O credo, creio, é um dogma de fé para os católicos. Na verdade, são 12 dogmas em que todo cristão católico tem que acreditar. O creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Refletindo com lucidez. Olha, eu vi os filmes sobre as carreiras artísticas musicais de Raul Seixas e Elis Regina. Gente, ambos os cantores se envolveram com álcool e principalmente entorpecentes, drogas, e morreram em função do seu consumo dos alucinógenos, dos tóxicos, dos narcóticos. Olha, é desconcertante para o brasileiro de bem ver que autoridades, principalmente do espectro da esquerda política, não se importem com isso. Parece que elas estão no mundo da lua, e realmente é um mundo à parte. Esse setor onde vivem agentes públicos e agentes políticos estão no mundo da lua, radicalizando posições somente para afrontar quem não segue sua agenda, sua cartilha
esquerdofrênica. É da esquerda doente, infelizmente. Existe essa esquerda extremada, doente, a ultra-esquerda, que faz o mal. E todo mundo, pelo menos uma grande parte, fica só aplaudindo. Temos que rezar por essas pessoas, porque Deus, Jesus Cristo, vai cobrar, hein? E vai ser dura essa cobrança. Catequese pecado. Olha, o pecado fere a majestade infinita de Deus. Quem é puro amor? Quem é puro amor? É Deus. Você tem que colocar isso na sua cabeça. O pecado fere a majestade infinita de Deus. Deus é puro amor. Infinito amor. E só Jesus poderia pagar esse preço a fim de reparar o mal e redimir a humanidade pecadora. Nenhum homem comum teria essa possibilidade de pagar o pecado que o homem fez contra Deus, contra a majestade infinita de Deus. A pureza de Deus. Catequese. Rei Davi e Jesus. Olha, o rei Davi exerce uma função como imagem pré-figurada, figurativa, simbólica de Jesus Cristo, pois foi o único rei que conseguiu unificar o povo de Israel, governando sobre todas as 12 tribos em Jerusalém. É por isso que o ceguinho, lá no Evangelho, gritava: Jesus, filho de Davi, tenha piedade de mim. Ele era da tribo de Judá, da qual descende Jesus Cristo. Davi era da tribo de Judá. O Antigo Testamento é uma prefiguração do Novo Testamento. Santo Agostinho dizia que o Antigo anuncia o Novo e o Novo cumpre o Antigo. Tu és pedra, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. O poder do inferno nunca poderá vencê-la. Quem disse isso? Jesus Cristo. O poder do maligno nunca poderá vencê-la. Jesus disse isso ao apóstolo São Pedro, em passagem do Evangelho. Esta é a maior promessa que Jesus fez para a igreja, que pode sofrer perseguições, sim, ter mártires, mas segue em frente, vencerá. Os cristãos já são vencedores, e quem se voltar contra a igreja vai cair para trás um dia. A igreja é a esposa de Cristo, pela qual ele se entregou na cruz. O parágrafo 675 do Catecismo da Igreja Católica fala sobre as perseguições que a igreja sofre, como Jesus mesmo previu. Houve papas indignos e papas santos, brigas internas na própria igreja, e mesmo assim ela permanece há mais de 2000 anos no mundo. Um protestante alemão, Ludwig von Pastor, estudou a história dos papas e chegou à conclusão de que se os papas maus não conseguiram acabar com a Igreja Católica, é porque ela é realmente divina. E esse protestante alemão se tornou católico. Olha, ele estudou profundamente, chegou lá, viu um punhado de papas maus e disse: olha, se eles não conseguiram acabar com a igreja, é porque a Igreja Católica é realmente divina, eu vou me tornar católico. E o protestante se tornou católico. Vamos lá, eu quero falar para vocês agora sobre reflexões. Detento para muitos do espectro político esquerdofrênico é reeducando. Detento é reeducando.
Quando ele não se reeduca, vira líder político e até presidente da República, né? Olha, apoiar um homem honesto como Bolsonaro não é fanatismo, gente, é caráter. Isso foi publicado no canal do YouTube Odair Del Pozo. Gente, em que mundo nós estamos vivendo? Com essas perseguições a quem é moderado, a quem é da direita política, a quem é conservador, a quem é cristão. É muita perseguição. Deus vai cobrar desse pessoal perseguidor. Eu não quero nem ver o que vai acontecer com esse povo ímpio. Agora deixa eu falar para você sobre essa informação aqui que eu acho relevante. Eu quero saber que Brasil é este que nós estamos vivendo. Meu Deus, que Brasil nós vivemos. Tem coisas intrigantes. Até sobre a famosa lei do feminicídio. Nossa, novidades polêmicas e controvérsias sobre o caso Maria da Penha. Houve uma entrevista esclarecedora em canais do YouTube, inclusive com a fala do marido da mulher que deu nome à lei. Esse marido, coitado, se sente injustiçado depois de décadas. O caso repercute nos canais do YouTube. Procure aí. É importante a gente procurar em canais que nos esclareçam. Cuidado com essas mídias velhacas tradicionais. Cuidado. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês que acessam facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/.